Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Vem Segue-me. Vamos estudar livro de Alma, capítulos 39 a 42, e o tema é O Grande Plano de Felicidade. Eu convido você a ficar aqui comigo até o final, que nós vamos estudar os seguintes tópicos. Posso evitar o pecado sexual? O que vai acontecer depois que eu morrer? Com fé em Jesus Cristo, posso buscar respostas para minhas dúvidas. A expiação de Jesus Cristo torna possível a redenção. Convido você a ficar aqui comigo até o final, assistir essa aula completa. Deixe aqui seus comentários, a sua participação é muito importante para que essa mensagem seja levada a mais pessoas. A introdução diz assim: pode ser difícil saber como reagir quando alguém que amamos comete um erro grave. Parte do que faz com que Alma de 39 a 42 seja tão importante é que revela como Alma, um discípulo de Cristo, que precisou se arrepender de pecados graves, lidou com essa situação. Corianton, filho de Alma, tinha cometido pecado sexual, e Alma, como havia aprendido a fazer em seu ministério, confiou no poder da verdadeira doutrina para dar a seu filho uma perspectiva eterna e incentivá-lo ao arrependimento. Olha só o exemplo de Alma nós podemos utilizar e aplicar nas nossas vidas aqui quando ele precisou aconselhar o seu filho Corianto. Nesses capítulos observamos a coragem de Alma em condenar o pecado, bem como o carinho e o amor que sentia pelo seu filho Corianto. E finalmente percebemos a confiança de Alma de que o Salvador virá tirar os pecados do mundo e proclamar boas novas de salvação a seu povo. O fato de Corianto ter se arrependido e depois retornado ao ministério nos dá a esperança de receber perdão e redenção quando nos preocupamos com nossos próprios pecados ou com os pecados de alguém que amamos. Então, olha só como é maravilhoso esses ensinamentos aqui desses capítulos de Alma, quando ele aconselha o seu filho Corianto, que cometeu pecados, e aí ele viu que, através do Evangelho de Jesus Cristo, ele poderia aconselhar e fazer com que o filho dele tivesse uma perspectiva eterna. Primeiro tópico é: posso evitar o pecado sexual? Aqui é o conselho que Alma deu para o seu filho, então, Corianto. Nessa escritura diz assim: pois não prestaste tanta atenção às minhas palavras como teu irmão, entre os oramitas. Agora, isto é o que tenho contra ti. Persististe em te vangloriares da tua força e da tua sabedoria. E isso não é tudo, meu filho. Fizeste coisas que me afligiram, pois abandonaste o ministério e foste à terra de Sirom, dentro das fronteiras dos Lamanitas, atrás da meretriz Isabel. Então ele falando assim: olha, meu filho, eu te aconselhei a vida toda para você escolher, fazer as coisas certas, mas você não deu ouvidos aí aos meus ensinamentos e você foi atrás aí daquela meretriz Isabel. Não deu os ouvidos assim como seu irmão. Aí ele continua: sim, ela conquistou o coração de muitos, mas isso não era desculpa para ti, meu filho. Tu deverias ter cuidado do ministério que te havia sido confiado. Então ele tinha confiança aí do pai dele, Alma, né, de poder ser obediente e guardar os mandamentos. Mas eis que tu não podes esconder teus crimes de Deus e a não ser que te arrependas, eles levantar-se-ão como um testemunho contra ti no último dia. Agora, meu filho, eu quisera que te arrependesses e abandonasses teus pecados, e que não mais sucumbisses à concupiscências dos teus olhos, e que abandonasses todas essas coisas, pois a não ser que assim procedas, de nenhum modo herdarás o reino de Deus. Ó, lembra-te e decide abandonar essas coisas. Então ele estava falando para o filho dele: olha, abandona o pecado, porque se você continuar pecando e não se arrepender, de modo algum você vai entrar no reino de Deus. Você precisa se arrepender e abandonar os seus pecados. E aí ele fala que tudo começa pelos olhos, né? Quando você começa a olhar aquilo que não deve ser olhado, você começa a prestar atenção, e aí você transforma aquela imagem em pensamentos, e esses pensamentos você vai começar a criar ali pensamentos indesejados e aqueles pensamentos que vão te levar a cometer algum pecado, né? Algum erro na sua vida. Então, tome cuidado com as coisas que você olha. Não sabes, meu filho, que essas coisas são uma abominação à vista do Senhor? Sim, mais abomináveis que todos os pecados, salvo derramar sangue inocente ou negar o Espírito Santo? Olha só,
nós sabemos que existem dois pecados imperdoáveis, que é derramar sangue inocente e negar o Espírito Santo após você obter um testemunho deles. Mas ele compara aqui o pecado, né? O pecado sexual, quando você quebra a lei da castidade, ele compara esses dois grandes pecados. Então é uma abominação à vista do Senhor. Pois eis que, se negares o Espírito Santo, uma vez que tenha estado em ti, e tiveres consciência de que o negas, eis que isto é um pecado imperdoável. Como eu disse, você comete um pecado imperdoável depois de você negar o Espírito Santo, uma vez que você tenha obtido um testemunho dele. Sim, todo aquele que assassinar contra a luz e o conhecimento de Deus não obterá facilmente o perdão. Sim, meu filho, afirmo-te que não lhe será fácil obter perdão. Então é muito mais fácil nós obedecermos, é muito mais fácil obedecer, seguir, guardar os mandamentos, do que você cometer algum erro, algum pecado na sua vida e precisar se arrepender. Dá para fazer isso? Dá para fazer. Tem solução? Todos os pecados têm solução, exceto esses dois, né? Que é derramar o sangue inocente e negar a presença do Espírito Santo. Então, para todos os demais pecados, tem solução através do arrependimento. Só que é um caminho muito mais difícil, é um caminho doloroso, é um caminho que não vale a pena seguir. É muito mais fácil guardar os mandamentos e seguir no caminho correto. Continuando. Não te deixes de levar por coisas vãs ou insensatas. Não permitas que o diabo desvie novamente teu coração para ires atrás dessas iníquas meretrizes. Eis que, meu filho, quanta iniquidade trouxeste sobre os oramitas, pois quando viram teu procedimento, não acreditaram em minhas palavras. Olha só o problema que ele levou aí para o seu pai Alma, porque Alma estava pregando o evangelho, ensinando os aramitas aí sobre arrependimento, sobre Jesus Cristo, guardar os mandamentos, enquanto o filho dele estava cometendo pecado, estava transgredindo, estava em iniquidade, e aí olha o problema que ele levou, porque ele falou assim, pô, você quer pregar uma coisa aqui, mas seu filho está fazendo outra, como você quer que a gente acredite em você? Então é isso que ele está falando aqui. Mas tudo isso aconteceu por quê? Porque Corianto ouviu ali, caiu em tentação, ouviu ali as vozes do diabo e seguiu o caminho que não deveria seguir. Mas ele fala: que te voltes para o Senhor com toda a tua mente, poder e força, que não desvies o coração de ninguém mais para a iniquidade, mas antes volta para eles e reconhece as tuas faltas e o mal que praticaste. Que além de você cometer pecado e se prejudicar, você vai prejudicar a sua família e você vai influenciar outras pessoas a cometer o mesmo erro que você. Então, isso que ele estava falando para o filho dele. Volta, se arrepende e começa a pregar o evangelho aí e fazer as coisas certas. Mas o principal conselho que ele fala aqui, ele fala: volte para o Senhor com toda a tua mente. Ou seja, tudo começa no pensamento. Vamos, prestar atenção naquilo que nós estamos pensando. E agora, ó meu filho, é chamado por Deus para pregar a palavra a este povo. E agora, meu filho, segue teu caminho, proclama a palavra com verdade e circunspecção, para que traga as almas ao arrependimento, a fim de que o grande plano de misericórdia tenha direito sobre elas, e que Deus te conceda conforme minhas palavras. Amém. Então, aqui uma forma que demonstra que Corianton se arrependeu é que ele começou a pregar o evangelho. Ele se arrependeu, confessou dos seus pecados, mudou sua vida, começou a pregar o evangelho e ajudar e fortalecer outras pessoas. Próximo tópico é: o que vai acontecer depois que eu morrer? Essa é uma pergunta que muita gente não tem a resposta. E aqui as escrituras, no livro de Alma, nós encontramos a resposta desta pergunta. O que vai acontecer depois que eu morrer? Eis que há uma hora designada em que todos se levantarão dentre os mortos, e quando chegará essa hora, ninguém sabe. Deus, porém, sabe a hora que está designada. E se haverá uma primeira hora, ou uma segunda hora, ou uma terceira hora em que os homens ressuscitem dos mortos, não importa, pois Deus sabe todas essas coisas, e o que me basta saber é o seguinte: que há uma hora designada em que todos se levantarão dentre os mortos. Ora, deve haver um espaço entre a hora da morte e a hora da ressurreição. E agora, perguntaria: o que acontece à alma dos homens desde a hora da morte até a hora designada para a ressurreição? E se há mais que uma hora designada para os homens ressuscitarem, não importa, porquanto não morrem todos ao mesmo tempo,
e isto não importa. Tudo é como um dia para Deus, e o tempo somente é medido pelos homens. Olha só que a gente aprende que o tempo de Deus é o tempo diferente dos homens. 450 anos aqui na nossa Terra pode ser 0,004 segundos para Deus. Então, nossa perspectiva ela deve ser eterna. E aqui a gente aprende que os homens, quando eles passam pela morte, até a sua ressurreição, existe um espaço de tempo até que isso aconteça. Por conseguinte, há uma hora designada para os homens levantarem-se dentre os mortos. Há um espaço entre a hora da morte e da ressurreição, foi o que eu disse, né? Existe esse espaço entre o período da morte e da ressurreição. E agora, o que é feito da alma dos homens durante esse espaço de tempo é o que eu perguntei diligentemente ao Senhor. E isto é uma coisa que eu sei. Então, ele estava querendo saber o que acontece com a alma do homem, né, naquele período pós-morte até a sua ressurreição. E quando chegar a hora em que todos se levantarão, hão de saber que Deus conhece todas as horas que são designadas para o homem. Isso, no mundo espiritual, a gente já aprende que essas coisas acontecem. Ora, com relação ao estado da alma entre a morte e a ressurreição, eis que me foi dado saber por um anjo que o espírito de todos os homens, logo que deixe esse corpo mortal, sim, o espírito de todos os homens, sejam eles bons ou maus, é levado de volta para aquele Deus que lhes deu a vida. E então acontecerá que o espírito daqueles que são justos será recebido num estado de felicidade, que é chamado paraíso, um estado de descanso, um estado de paz, onde descansará de todas as suas aflições e de todos os seus cuidados e tristezas. Olha só quanta resposta a gente já está tendo aqui, o que acontece depois da morte. Então acontecerá que o espírito dos iníquos, sim, aqueles que são maus, pois eis que eles não têm parte nem porção do Espírito do Senhor. E nós sabemos que existe muita maldade aqui na terra, muita crueldade, muitas pessoas aí que seguiram Lúcifer e continuam seguindo aqui na terra, não guardando os mandamentos de Deus. Então, esses são os espíritos iníquos, pois eis que preferiram praticar o mal e não o bem. Por conseguinte, o espírito do diabo entrou neles e apossou-se de seu corpo, e eles serão atirados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e lamentação e ranger de dentes, e isto em virtude de sua própria iniquidade, sendo levados cativos pela vontade do diabo. Então, todos aqueles que foram iníquos aqui na terra, foram aqueles que praticaram maldade, atrocidades, né, derramaram sangues inocentes, aqueles que negaram a presença do Espírito Santo, todas as pessoas aí, elas vão ser atiradas nessas trevas exteriores, e haverá pranto e lamentação e ranger de dentes, ou seja, a justiça de Deus, ela virá. Muitas vezes nós não vemos aqui na terra, muitas vezes as pessoas questionam se Deus existe por tantas coisas ruins que existem aqui na terra. Mas nós vamos aprender aqui que Deus, ele se ira e, e ele vai fazer justiça, como diz aqui essa escritura. Em virtude de sua própria iniquidade, serão levados cativos pela vontade do diabo. Ora, esse é o estado da alma dos iníquos, sim, em trevas e num estado de espantosa e terrível expectativa da ardente indignação da ira de Deus sobre eles. Olha só como eu disse, ardente indignação da ira de Deus sobre eles. Todos esses que estão fazendo essas maldades e vivendo iniquidade aqui vão parar nessas trevas exteriores e, através da ira de Deus, eles vão permanecer nesse estado, assim como os justos no paraíso, até a hora da sua ressurreição. Eles vão ressuscitar, assim como todos os justos e os injustos, né, aqueles que são iníquos, todos vão ressuscitar. Mas a diferença é para onde cada um vai. Ora, há alguns que entenderam que o estado de felicidade, esse estado de miséria da alma, antes da ressurreição, era uma primeira ressurreição. Sim, admito que isto possa ser chamado de ressurreição, a elevação do espírito ou da alma e sua designação para a felicidade ou para a miséria.
de acordo com as palavras que foram ditas. Ou seja, conforme foi dito anteriormente aqui, né, se a pessoa vai viver com a presença de Deus ou vai para as trevas exteriores, tudo vai depender da sua conduta, né? Ou para a felicidade ou para a miséria. Depende da maneira com que ele agiu aqui na terra, de acordo com o que já foi dito. E eis que novamente foi declarado que há uma primeira ressurreição, uma ressurreição de todos aqueles que existiram ou que existem ou que existirão até a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Ou seja, todos nós ressuscitaremos. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Antes, vocês estão vendo aqui essa imagem? Deixa eu ver se dá para aparecer aqui. Ó, essa aqui é uma imagem de um, de um, de uma caneta, tá certo? Aí eu separei essa caneta aqui entre a parte externa e a parte interna da caneta, tá certo? Então vamos lá. Antes nós vivíamos na presença de Deus como espíritos. E aí nós decidimos seguir os ensinamentos de Jesus Cristo e viemos aqui para a Terra. Quando nós viemos aqui para a Terra, o que aconteceu? Nós ganhamos um corpo. E aí você vê a união do espírito e do corpo. Aqui você está vendo uma caneta Bic. Você pode usar esse exemplo também para ensinar os seus alunos, caso você seja professor. Então, nós temos aqui uma caneta Bic. Eu não sei se dá para ver direito, mas é uma caneta Bic que está mostrando aqui, representando o espírito e o corpo reunidos. É neste estado que nós nos encontramos aqui na Terra. É neste estado aqui, né? O corpo e o espírito reunidos. Quando nós morremos, o que acontece? Nós deixamos esse corpo aqui, mortal, aqui na terra, e o espírito, ele novamente, que é esse aqui, ele vai voltar à presença de Deus. Ele vai subir e vai voltar à presença de Deus. Se você foi um homem justo, guardou os mandamentos, você vai estar indo para o paraíso aguardando o julgamento final, né? E aqueles que foram iníquos vão para as trevas exteriores também após o julgamento final, mas todos nós seremos ressuscitados. E como é a ressurreição? O espírito ele volta para a presença de Deus. A ressurreição é a união do corpo. Aqui você vê aqui a caneta Bic sendo novamente aqui reunida, né, entre essa parte interna da caneta com a parte externa, representando a união do espírito e o corpo novamente. Então, nós seremos ressuscitados. É o corpo e o espírito novamente, só que nós, dessa maneira, estaremos presentes na presença de Deus. Então, isso é a ressurreição. Ora, não supomos que essa primeira ressurreição que é mencionada dessa forma possa ser a ressurreição das almas e sua designação para a felicidade ou miséria. Tu não podes supor que seja esse o significado. Eis que te digo que não. Significa, porém, a reunião da alma e do corpo. Foi exatamente isso que eu falei. A reunião da alma e do corpo, né? Então, aqui você tem a alma, está separada, e o corpo. Então, quando você tem essa reunião da alma e o corpo, é a ressurreição. Só que aqui a Escritura está falando sobre a primeira ressurreição. Então, haverá mais de uma ressurreição. E todos aqueles que forem dignos, aqueles que, espíritos bons, que guardaram os mandamentos, esses farão parte da primeira ressurreição. Mas não afirmo que isto será por ocasião de sua ressurreição ou depois, digo apenas que há um espaço de tempo entre a morte e a ressurreição do corpo, e um estado de alma em felicidade ou miséria, até a hora designada por Deus, para que os mortos se levantem e corpo e alma sejam reunidos e levados à presença de Deus para serem julgados segundo suas obras. Então, antes do nosso julgamento, todos nós seremos ressuscitados, né, a união do corpo e do espírito novamente, estaremos na presença de Deus para sermos julgados segundo nossas obras aqui na terra. A alma será restituída ao corpo e o corpo à alma. Sim, e todo membro e junta serão restituídos ao seu corpo. Sim, nem mesmo um fio de cabelo da cabeça será perdido, mas todas as coisas serão restauradas para sua própria e perfeita estrutura. Então, o que significa isso? Se você é careca, todos os fios da sua cabeça serão restaurados na sua ressurreição. Se você tem algum problema
com o seu corpo físico aqui na Terra, se você nasceu com alguma deformidade, ou se você conhece alguém que tem alguma deformidade, você pode ter certeza que essa pessoa na ressurreição, ela vai ter um corpo perfeito. Nós todos teremos um corpo perfeito. Mas eis que uma horrível morte sobrevém aos iníquos, pois morrem quanto às coisas pertinentes à retidão, porque eles são impuros e nenhuma coisa impura pode herdar o reino de Deus. São, porém, expulsos e designados a partilhar dos frutos de seus labores ou de suas obras, que foram más, e eles bebem os resíduos de uma taça amarga. Então, ou seja, quando você é iníquo, né, e você morre, você vai beber dessa taça amarga e você não vai poder herdar o reino de Deus, tá certo? Então, é muito melhor você se arrepender. Deus deu todo o caminho para que cada um de nós pudéssemos nos arrepender dos nossos pecados e assim poder um dia ter esse direito de herdar o reino de Deus, conforme diz essa escritura. Mas o pior não é aquele que comete esses erros, mas o pior é aquele que não se arrepende. É o vivo, é aquele que está vivo aqui na terra, porque a pessoa que morreu em Deus, guardando os seus mandamentos, ela vai voltar à presença de Deus, ela vai herdar o reino de Deus. É uma pessoa que está morta. Se você conhece alguma pessoa que morreu, mas que guardou os mandamentos, foi uma pessoa boa aqui na terra, você pode ter certeza, pode ficar em paz, porque essa pessoa vai estar na presença de Deus aguardando a sua ressurreição. Mas o pior do que você perder um filho que está morto, mas que guardou os mandamentos, está na presença de Deus, foi um homem bom, o pior é você ter um filho ou uma filha, um parente seu que está vivo aqui na terra, mas que não guarda os mandamentos, vive em iniquidade. Essa é uma pessoa morta espiritualmente. É melhor você ser um morto físico do que você ser uma pessoa morta espiritualmente. Porque quando você está morto espiritualmente, você está suscetível a cometer pecados, cometer iniquidades e ser uma pessoa iníqua. Então, você tem um filho que está vivo, mas iníquo, é pior do que você ter um filho morto que guardou os mandamentos. Então, essa escritura faz com que a gente relembre e aprenda sobre isso. E é imprescindível a justiça de Deus que os homens sejam julgados de acordo com as suas obras. Ou seja, o Senhor vai julgar conforme nossas obras. E suas obras forem boas nessa vida, e se os desejos de seu coração foram bons, que sejam também no último dia restituídos ao que é bom. Então, ou seja, vamos deixar um legado, vamos construir a nossa obra. É o que eu estou fazendo nesse canal aqui. Eu estou pregando, eu prego o evangelho para milhares de pessoas. É o quarto ano que eu estou aqui deixando essa mensagem do Evangelho, deixando a mensagem das Escrituras, convidando e ensinando sobre o Evangelho, convidando as pessoas a se arrependerem e a seguirem Jesus Cristo. Então, essa é uma obra que eu estou fazendo. Agora eu pergunto, qual é a obra que eu preciso continuar fazendo? Né? Guardando os mandamentos, cuidando da minha família, pregando o Evangelho, não só na internet, mas convidando as pessoas a se arrepender. Então, ou seja, é uma reflexão que nós precisamos fazer, porque o Senhor vai perguntar o que você fez na terra. Isso é certeza que vai ser perguntado. E uma das perguntas que ele vai fazer é: de que maneira você tratou a sua esposa? De que maneira você tratou os seus filhos? Pode ter certeza que essa pergunta nós vamos precisar responder. E se suas obras são más, ser-lhes-ão restituídas para o mal. Portanto, todas as coisas serão restauradas em sua própria ordem, cada coisa na sua estrutura natural. Mortalidade elevada à imortalidade, corrupção à incorrupção. Levantados da tumba para a felicidade infinita, a fim de herdarem o reino de Deus, ou para a miséria eterna, a fim de herdarem o reino do diabo, de um lado ou outro de outro. Então, ou seja, que lado nós queremos estar? Olha só como essa escritura é forte e a justiça de Deus ela é perfeita. Aí nós temos a recompensa. A Alma 41 fala sobre recompensa. Diz assim: um ressuscitado para a felicidade de acordo com seu desejo de bem, ou para o bem, segundo o seu desejo de retidão, e outro para o mal, segundo o seu desejo de mal. Porque assim como ele desejou praticar o mal no decorrer do dia, terá a recompensa do mal quando chegar a noite. Ou seja,
você vai colher os frutos que você plantou aqui na terra. Pode ter certeza. Quando você vê o caixão de alguém aí, olha, igual essa imagem do lado direito, você vai lembrar dessa escritura, que essa pessoa ela vai colher os frutos dos resultados e das obras que ele realizou aqui na terra. Se ele realizou boas obras aqui na terra, ele vai colher bons frutos. Mas se ele praticou o mal, a recompensa dele vai ser o mal. E é assim, e assim é do outro lado. Se ele se arrependeu de seus pecados e desejou retidão até o fim de seus dias, assim também será recompensado com retidão. Ou seja, tem saída para todo mundo. Qual é a saída? Arrependimento. Essa palavra que está aqui, ó. E se ele se arrependeu de seus pecados. Então, o que nós precisamos fazer aqui na terra? Se você está cometendo pecado, ou se algum de nós estamos cometendo pecado, precisamos nos arrepender urgentemente e seguir o caminho de Deus. Não penses que por ter sido falado acerca de restauração, será restituído do pecado para a felicidade. Eis que te digo que iniquidade nunca foi felicidade. Essa é uma escritura-chave. É uma escritura que nós devemos lembrar sempre. Iniquidade nunca foi felicidade. Às vezes você quer ter mais de uma esposa, às vezes você quer trair a sua esposa, trair o seu marido, você quer cometer pecado sexual, você quer ter relações sexuais antes do casamento, seja qual for o nível, você quer assistir pornografia, você que é viciado em pornografia, você que é viciado em assalto, em roubar, bandido, seja qual for o tipo de pecado que está na sua vida, você pode ter certeza a iniquidade, quando você busca esses caminhos do diabo, ela não vai te trazer felicidade. Muitas vezes você pode estar pensando que isso te traz liberdade, você é livre para fazer o que você quiser, você quer namorar homem, ele namora homem, a mulher quer namorar mulher, namora mulher. Então a gente vive num mundo aí LGBT, que não sei o que mais, ou seja, achando que é iniquidade é felicidade. E na verdade não é nada disso. A Escritura fala que iniquidade nunca foi felicidade e nunca será. Então, a felicidade é você guardar os mandamentos de Deus, viver sobre os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo. Isso é felicidade, porque a vida ela é muito curta. Você acha que a felicidade ela está limitada só a essa vida mortal? Só que essa felicidade que você acredita encontrando na iniquidade, você vai ver que ela vai acabar com a morte. E a nossa felicidade, ela pode ser eterna, mas para aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Com fé em Jesus Cristo, posso buscar respostas para as minhas dúvidas. E aí vem o arrependimento. Nós podemos arrepender através do exemplo de Jesus Cristo e através do papel que o Salvador exerce na nossa vida de Salvador, que ele pode nos salvar. E a Escritura fala: e assim vemos que foi concedido um tempo ao homem para que se arrependesse, sim, um período probatório, um tempo para arrepender-se e servir a Deus. Olha só, o Senhor ele fala das consequências que vai acontecer para aqueles que são iníquos e vivem iniquidade, que a iniquidade nunca vai ser felicidade. Mas ele fala também, ele dá o caminho, ele dá a saída, ele mostra a saída. Qual que é a saída? A saída é você se arrepender, começar a seguir a Jesus Cristo e servir a Deus. Servir a Deus é servir ao próximo, né? É ajudar as pessoas, é cuidar de assuntos públicos, né? Assuntos importantes de uma comunidade, de você ajudar o seu próximo. Servir a Deus é servir o próximo, é amar o próximo. Então, quando você se arrepende, você tem essa possibilidade de voltar aí a viver com Deus. E esse é o caminho do arrependimento. Portanto, de acordo com a justiça, o plano de redenção não poderia ser realizado senão em face do arrependimento dos homens nesse estado probatório. O que é o estado probatório? É o estado que nós estamos vivendo aqui na Terra. É o período de provação. Nós estamos aqui só para ser testados. Nós estamos aqui para ser testados. É esse estado de probatório que a Escritura fala. Sim, nesse estado preparatório, porque a não ser nessas condições, a misericórdia não teria efeito, pois destruiria a obra da justiça. Ora, a obra da justiça não poderia ser destruída. Se o fosse, Deus deixaria de ser Deus. Então, nós estamos aqui no estado probatório, né, um estado preparatório para voltar à presença de Deus, e aqui ele fala sobre a justiça. Muitas vezes nós cometemos nossos erros, nossos pecados, queremos
nos arrepender, seguir o caminho de Deus, que isso é o correto, mas muitas vezes não fazemos isso, não nos arrependemos e queremos que Deus faça a justiça dele, né? Ou melhor, queremos que Deus tenha misericórdia de nós. E nós vamos aprender mais sobre isso, sobre a justiça e a misericórdia, que fala aqui nessa escritura. E também, se não tivesse sido dada lei alguma contra o pecado, os homens não teriam medo de pecar. Então, ou seja, existe uma lei. É igual quando você atravessa um farol de trânsito. Quando você atravessa um farol de trânsito no vermelho, existe a lei de trânsito. Ele fala assim: não atravesse o farol no vermelho. Se você atravessar o farol vermelho, o que vai acontecer? A justiça vai ser feita. Você vai tomar uma multa, porque você atravessou um farol vermelho, porque existe a lei. Não adianta você ir lá pedir misericórdia. Ô, seu guarda, não me multe. Eu atravessei o farol vermelho aqui, eu te imploro para você não me multar. Mas o que vai acontecer? Ele vai falar assim: olha, existe uma lei, se você atravessar o farol vermelho, você vai ser multado. Então a justiça ela precisa ser feita. Não adianta você ficar pedindo perdão, misericórdia por você ter atravessado um farol vermelho, que isso não vai acontecer. Eu preciso aplicar a lei, eu preciso aplicar a justiça. Então essa é a justiça e a misericórdia que também existe no reino de Deus. Nas coisas de Deus não é diferente. Então, Deus já deu toda a lei contra o pecado, né? Então, ele já falou, olha, existem essas leis, existem os mandamentos aí para a gente seguir. E ele continua, e se não tivesse sido dada a lei, que poderia a justiça ou mesmo a misericórdia fazer se os homens pecassem, uma vez que não teriam direito sobre a criatura, mas foi dada uma lei e fixado um castigo, e concedido um arrependimento, ou seja, a saída, a solução. Caso você quebre aquela lei, né, você tem uma solução que é o arrependimento. Ele deu a lei e deu o castigo, mas falou também o seguinte: você pode se arrepender. E ele fala assim: arrependimento esse que é reclamado pela misericórdia. Então, quando você se arrepende, você está pedindo perdão, a misericórdia para que Deus perdoe os seus pecados. Do contrário, a justiça reclama a criatura e executa a lei, e a lei inflige o castigo. Então, a justiça fala, não, precisa, a lei precisa ser cumprida, precisa pagar aí o erro cometido. E se assim não fosse, as obras da justiça seriam destruídas e Deus deixaria de ser Deus. Ou seja, precisa haver esse equilíbrio na balança. Essa balança que você está vendo aí do lado direito representa a justiça e a misericórdia. Muitas vezes você só está precisando, você só está pedindo misericórdia pelos seus erros, seus pecados, você pede misericórdia para Deus, perdão para Deus. Mas a justiça precisa ser feita. Então, Deus, ele é um Deus justo. Se ele não fizesse justiça, né, se as pessoas não pagassem pelos seus erros, se ele só fosse um Deus misericordioso que perdoasse todas as pessoas, ele deixaria de ser Deus. Mas ele é um Deus que ele faz com que essas duas coisas estejam equilibradas, que é a justiça e a misericórdia. Então, essas duas balanças precisam estar equilibradas. Então, você pode ter o seu perdão, mas você pode pagar pelos seus erros, né? Para que a justiça seja equilibrada, para que a balança seja equilibrada, né? Ou seja, você poder ter o direito a, a viver com Deus, se arrependendo dos seus erros, pedindo misericórdia, se arrependendo, mas restituindo o mal que você fez, pedindo perdão para a pessoa que você magoou, ou para sua esposa, qual foi o pecado que você cometeu, você precisa restituir isso. Você precisa, a justiça precisa ser feita, né? Então, vamos sempre lembrar dessas duas condições. E a escritura continua: pois eis que a justiça exerce todos os seus direitos e a misericórdia também reclama tudo que lhe pertence. E assim ninguém, a não ser o verdadeiro penitente, é salvo. Então todo mundo precisa estar satisfeito. Quem quer justiça, vai ter justiça. Deus é um Deus justo. E quem quer misericórdia, Deus também vai conceder a misericórdia, porque ele é justo, né? Acaso supões que a misericórdia possa roubar a justiça? Afirmo-te que não, de modo algum. Se assim fosse, Deus deixaria de ser Deus. Como eu disse, a balança precisa estar equilibrada entre justiça e misericórdia. Para terminar, eu convido você a ficar aqui até o final que eu estou terminando. Portanto, ó meu filho, todo aquele que quiser vir poderá vir e beber livremente das águas da vida, e aquele que não quiser vir não será obrigado a vir.
mas no último dia ser-lhe-á restituído de acordo com suas ações. Ó meu filho, desejo que não negues mais a justiça de Deus. Não procures, mesmo nas mínimas coisas, desculpar-te de teus pecados, negando a justiça de Deus. Mas deixa que a justiça de Deus e sua misericórdia e sua longanimidade governem plenamente teu coração, e deixa que te humilhem até o pó. Ou seja, vamos estar do lado de Deus, vamos procurar fazer o que é certo, fazer as escolhas certas, vamos procurar fazer com que a justiça seja feita e também perdoar a quem precisa ser perdoado. Esse é o ensinamento, ninguém é obrigado a fazer nada aqui. Deus deu o livre-arbítrio para cada um de nós. Nós temos a escolha de praticar o bem, servir a Deus, servir o próximo. Ou também temos a escolha de cometer pecados, viver em iniquidade, né? E saber que vamos aí sofrer as consequências aí dessas nossas escolhas lá no mundo espiritual, como nós aprendemos. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula e a conclusão é que a expiação de Jesus Cristo torna possível a redenção. Nós podemos ser perdoados porque Jesus Cristo ele veio, ele pagou pelos nossos pecados e através dele, como nosso Salvador, nós podemos viver de volta à presença de Deus. Mas precisamos passar pelo caminho do arrependimento. Vamos nos arrepender dos nossos pecados e seguir os mandamentos, guardar os mandamentos de Deus, servindo a Deus e ao nosso próximo, que esse é o caminho. Muito obrigado a todos, espero que você tenha gostado dessa aula. Próxima aula, aula 43 ao 52. Se você tem um testemunho do livro de Mórmon, compartilhe aqui nos comentários. Se você quer ganhar um livro de Mórmon, clique aqui no link abaixo também. Assista os vídeos. Muito obrigado, eu fico por aqui. Um forte abraço e até a semana que vem.